Olá, meu amigo. Hoje eu trago para si a lição número 9, depois da lição número 8, que falava sobre o sábado. No entanto, antes de entrar nesta lição, eu gostaria de convidar a você para podermos orar. Bendito seja Deus que habita nos altos céus. Muito obrigado, Pai, por esta grande oportunidade. Quero neste momento pedir que o Senhor possa acompanhar o meu amigo neste momento que vai vendo este vídeo, que o Senhor possa abençoar. Ajude-o, Pai, a compreender aquilo que vou aqui apresentar e que o seu Espírito nos possa envolver, que também me utilize poderosamente para transmitir esta mensagem. Peço-te que o Senhor possa fazer a tua vontade e permita com que todos estes vídeos que têm estado a passar neste canal possam alcançar muitas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus amigos, a lição número 9 fala a respeito da mudança do sábado. Eu tenho ouvido pessoas, homens e mulheres, que têm estado a perguntar: entre o sábado e o domingo, qual desses dois dias é reservado para adoração? Tem sido a pergunta que as pessoas normalmente têm feito. No entanto, eu hoje vou aqui apresentar com base bíblica, não é? Qual é o dia que a Bíblia nos orienta a observar. Aliás, eu até que já apresentei esta lição que nos diz, ou que nos apresenta, ou que nos diz o dia que normalmente nós temos que observar, segundo a Bíblia. Apenas hoje eu vou apresentar os motivos, quais foram as motivações que levaram, no entanto, homens e mulheres a adotarem sistemas contrários ao que a Bíblia diz. No entanto, as Escrituras não sancionam qualquer mudança quanto ao dia de culto. Por outras palavras, estou a dizer o seguinte: a Bíblia não nos mostra, pelo menos, alguma parte ou uma parte que diz que o dia de adoração deveria passar a ser o outro dia, contrário ao que o Senhor Deus já havia advertido. No entanto, a Bíblia simplesmente que nos diz é que esta mudança, na verdade, ocorreria. A Bíblia nos adverte a respeito desta mudança. Então vamos ver, de acordo com a Bíblia, como é que isto aconteceu historicamente, como é que isso se enquadra. Então convido a você a que possa assistir este vídeo até o fim. Eu acredito que o vídeo pode vir a ser muito útil para si e também convido a você a que possa partilhar este vídeo para muitas outras pessoas para que compreendam estas verdades bíblicas. Acompanhe. Então, se formos a ler a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, no verso 8 até 11, a Bíblia deixa muito bem claro. Jesus Cristo especificou e a localização do seu dia de culto. Ele colocou de forma específica o seu dia de culto. Quando ler o livro de Êxodo, capítulo 20, no verso 8 até 20, o texto bíblico diz o seguinte: Êxodo, capítulo 20, verso 8 a 10, queria dizer. A Bíblia diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então nós conseguimos compreender aqui, de acordo com o texto que acabamos de ler, o Senhor Deus a fazer um chamado ao seu povo para lembrar o seu dia de culto, que é o sábado. Porque se continuarmos com o texto aqui, a Bíblia diz assim: 6 dias você faz todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Neste dia você não faz nenhuma atividade. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, aquele que está nas tuas portas. Neste dia não faz nenhuma atividade, além de fazer atividades ligadas ao culto, ligadas à adoração a Deus. Algumas pessoas têm exagerado em dizer que no sábado até não se toma banho. Não é verdade, amigos. Eu não sei porque que algumas pessoas tentam forçar certas coisas que não constituem a verdade. Alguns dizem isso, que aos sábados, os que guardam sábado não tomam banho neste dia porque trabalham. Os que guardam sábado não comem neste dia também porque trabalham. Não é verdade. A Bíblia diz o trabalho é aquele que nos dá o pão. Não é? Por exemplo, para quem é camponês, por exemplo, no dia de sábado ele tem que descansar das suas atividades. Não é? Este dia só tem que reservar para a adoração ao seu Criador. Para aqueles que trabalham como professores, que trabalham como eletricistas,
aqueles que exercem alguma atividade para ganhar o pão. Então, no dia de sábado é para o descanso, não é para poder desenvolver estas atividades. Então, por exemplo, eu poder ajudar alguém que esteja doente não é nenhum trabalho. Este é um trabalho de caridade, não é alguma coisa que me leva a infligir contra o princípio bíblico. Quando a Bíblia diz não pode fazer nenhuma atividade, refere-se à atividade do ganha-pão. É isto que a Bíblia nos ensina. Então, o sábado é um dia que o Senhor Deus estabeleceu para que toda criatura, toda sua criatura, possa descansar das suas atividades. E Deus colocou este sábado como um pacto imutável. As pessoas, quando tentam dizer que Deus mudou o sábado para o dia de domingo, não constitui a verdade, porque Deus colocou o sábado como um pacto imutável. Não só o Deus que nós adoramos é um Deus imutável. Não é aquele que quando diz alguma coisa, depois muda. Não. Por exemplo, vamos ler o livro de Salmos, capítulo 89. Salmos 89, verso 34, só para podermos compreender aquilo que a Bíblia diz. Aquilo que eu disse na última vez, ou que tenho dito nos meus vídeos, se tivermos a coragem de perguntar à Bíblia, ela terá a coragem de nos responder. Então, biblicamente, nós encontramos o seguinte, no verso 34. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. O Senhor Deus está a dizer, por outras palavras, que ele não viola a aliança que ele estabeleceu com o homem. Ele nem modifica o que os seus lábios proferiram. Deus é aquele que quando diz alguma coisa, é aquilo mesmo que ele disse, não muda. Então, no passado, houve alguns falsos, não é? Alguns falsos cultos que eles estabeleceram, não é? Onde eles adoravam os seus astros, não é? Aqueles astros do firmamento. Refiro-me do sol, a lua, as estrelas. É dali que parte todas as coisas que hoje as pessoas dizem, não é? Ser adoração, ou então dia que o Senhor Deus estabeleceu para podermos descansar. No entanto, escutem-se o que a Bíblia diz. A Bíblia já havia advertido a respeito desta questão, para as pessoas evitarem ter cuidado de adorar essas coisas. O livro de Deuteronômio, capítulo 17, o verso é 3, a Bíblia diz o seguinte, 17, 3, deixa eu encontrar aqui o texto, o verso 3 diz assim, que se for e servir a outros deuses, e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que não ordenei. Por outras palavras, Deus está a dizer o seguinte, ora, que vá e sirva a outros deuses, e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, e o que ele não ordenou. Deus estava a dizer para o seu povo, o povo de Israel, que muitas vezes andou manquejando, deixando os princípios estabelecidos por Deus e seguindo princípios que estavam fora daquilo que Deus havia estabelecido. E Deus, irritado com isso, disse, então vai, não é? Faça aquilo que você achar. Adora esses outros deuses. Sol, lua, não é? Estrelas. Vai adorar esses outros deuses. Porque o povo de Deus várias vezes adulterou, estou a dizer assim. Deixou de seguir o princípio divino e passou a seguir outros princípios que não haviam sido orientados por Deus. Isto a Bíblia considera de adultério. Quando alguém deixa de seguir a verdade e passa a seguir outras coisas que não constituem a verdade. Então, o domingo que hoje as pessoas observam, ele vem como herança de um dia de culto que era feito, na verdade, a estes astros, um dia que os pagãos haviam estabelecidos para poder fazer a sua adoração. Existe um livro, aliás, um dicionário intitulado Webster's, não é? Webster's Dictionary, da edição de 1173, diz o seguinte: Sunday, neste caso o domingo, em inglês, é assim chamado porque nos tempos antigos esse dia era dedicado como dia de culto ao sol. Então o domingo ele surge como uma herança de um dia de culto voltado à adoração ao sol, não porque o Senhor Deus havia estabelecido. O dia que o Senhor Deus estabeleceu para adoração, para descanso, é o sábado e não o domingo. E este sábado foi estabelecido para
toda a humanidade. Não é apenas para o povo judeu, não é apenas para os adventistas do sétimo dia, mas ele foi estabelecido para toda a humanidade poder descansar das suas atividades. Vocês sabiam que quando alguém descansa, por exemplo, aos sábados, o corpo ele renova as energias? É exatamente isto, o corpo renova as energias. Deus, ao dizer isto, é porque ele sabia o que aconteceria. Então precisamos de descansar das nossas atividades. Então, algumas pessoas têm dito, não, o apóstolo Paulo foi quem mudou do sábado para o domingo. Amigos, não coloquem palavras na boca do apóstolo Paulo, porque não existe nenhuma parte da Bíblia que diz que o apóstolo Paulo mudou o sábado para o domingo. Porque, vedem só, até a sua morte, o apóstolo Paulo sempre foi visto prestando cultos a Deus aos sábados. Leiam só o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, no verso 4, só para poderem ver em que dia o apóstolo Paulo adorava a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 4. Diz o seguinte: e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus, tanto como a gregos. Então o apóstolo Paulo tinha como dia de culto, um dia que ele buscava o seu Deus, sábado. Existem muitos outros capítulos que, se formos a ler aqui na Bíblia, nós encontramos apenas a falar de que estes homens de Deus descansavam aos sábados, não descansavam no outro dia contrário. Por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 13, verso 14, diz o seguinte: e eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, não é? E entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se, não é? Quem assentou-se lá em Antioquia? Está aqui, Paulo. Paulo e seus companheiros. Existem muitos textos que nos encontramos aqui na Bíblia que nos dizem que estes homens guardavam o sábado. Hei de ler ainda o verso 42 e 44 do mesmo livro de Atos, capítulo 13. Diz assim: e, saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Este é o verso 42. 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Lembram-se que Jesus também descansava no dia de sábado, como diz o livro de Lucas, capítulo 4, no verso 16? E tendo chegado em Nazaré, onde fora criado, onde ele cresceu também, ele entrou num dia de sábado na sinagoga e levantou-se para ler. Então, não existe nenhuma parte da Bíblia que diz que o apóstolo Paulo alterou o dia de culto. Alguns utilizam os escritos do apóstolo Paulo para poder torcer ou então para poder mostrar isto como base de que o apóstolo Paulo mudou o dia de culto. Não constitui a verdade, não é que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz claramente que o apóstolo Paulo também descansou no dia de sábado. Existem muitos textos que poderia aqui ainda mostrar, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 21, fala sobre o sábado, não é? Em que os apóstolos descansavam aos sábados. O Atos 17, que eu teria lido aqui, o livro de Atos, capítulo 18. Então existem muitas evidências. Algumas pessoas dizem que não existe no Novo Testamento evidências sobre o sábado. O sábado, isso é do Antigo Testamento. Não, amigos. O sábado também o encontramos no Novo Testamento. Tanto que o livro de Marcos, capítulo 2, verso 27 e 28, diz que ele foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então o sábado foi feito por causa do homem. Então Deus nos avisou no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25, a respeito desta mudança que na verdade ocorreria. O livro de Daniel, capítulo 7, verso 25, diz o seguinte. Eu vou aqui proceder à leitura, só para vermos o que a Bíblia nos ensina sobre isto. Por que hoje as pessoas guardam um dia de culto que não é? Desculpa. Verso 25 diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar a lei, cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo,
Isto é o que o livro de Daniel, capítulo 25, diz. E cuidarão em mudar a lei e os tempos. E como é que isto aconteceu? Por exemplo, para esta questão da mudança do dia de culto. Primeiro ponto. Houve um homem, um papa da igreja de Roma, chamado Sixtus, que instituiu como uma popular celebração exaltando a ressurreição de Cristo. Instituiu o domingo, no primeiro dia da semana, como uma popular celebração exaltando a ressurreição de Cristo. No começo, esta celebração era anual. Mais tarde, começou a se tornar assim, semanal. Não é? Começou a se tornar semanal. Então, por volta dos anos, ou do ano 155 depois de Cristo, Justino Mártir escreveu o seguinte: e no dia chamado domingo, todo aquele que vive em nossas cidades ou no campo, reúne-se em um lugar. O domingo é o dia quando realizamos nossas assembleias comuns, porque é o primeiro dia da semana na qual Deus fez o mundo. E Jesus Cristo, nosso Salvador, no mesmo dia ressuscitou dos mortos. Não é? Isso está escrito no livro Our Film Foundation, na página 649. Não sou muito bom em inglês, mas eu vou ter que tentar fazer a leitura só para mostrar as fontes. Então, temos o segundo ponto de como é que isto aconteceu. Houve outro Papa chamado Victor, não é? Que excomungou todo aquele que não seguisse o plano de celebração da festa da ressurreição de Cristo. Pela Bíblia sabemos perfeitamente que Jesus Cristo morreu na sexta-feira, no sábado estava na tumba fria e no domingo ele ressuscitou. Então, esses papas começaram a orientar as pessoas, homens e mulheres, para que pudessem guardar este dia. Um dia contrário ao que a Bíblia orienta ou ensina. Em 450 depois de Cristo, Sócrates escreveu o seguinte. Sócrates, nós conhecemos quem foi Sócrates. Sócrates foi um filósofo, não é? Foi um filósofo. E ele escreveu o seguinte: pois, embora a maioria de todas as igrejas no mundo celebre os mistérios sagrados no sábado, a cada semana, os cristãos da Alexandria e de Roma, devido a algumas tradições antigas, deixaram de fazê-lo. Por outras palavras, ele está a dizer o seguinte: a maior parte, nesta altura, guardava o sábado como a Bíblia orienta. Só que alguns dentre os que viviam, na verdade, na Alexandria, começaram a fazer o contrário, começaram a observar o dia que o Senhor Deus não havia orientado. Vamos ver aqui a terceira motivação de como é que isto teria acontecido, o que levou a que houvesse esta mudança. Por exemplo, no concílio de Laodiceia, em 321 depois de Cristo, a igreja, neste caso a igreja católica, decretou transferência da solenidade do sábado para o domingo. A igreja católica foi a que fez isto. O que significa que todas as outras igrejas que guardam o domingo estão a seguir o exemplo de Roma. Estão a seguir o exemplo da igreja católica romana. Atenção, a questão não é acusação. Estou a trazer aqui bases históricas que mostram como é que isto aconteceu. A Bíblia já havia dito, não é? A Bíblia já havia falado sobre esta mudança e pela história nós vemos que na verdade estas mudanças ocorreram. Então, eles diziam assim, não é? No dia venerável do sol, que os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousem e fechem todas as suas oficinas. Está escrito no livro Philip Scaff. Aliás, foi Philip Scaff, não é, que escreveu isto, no livro intitulado History of the Christian Church, volume 3, na página 1902. Foi o que, na verdade, ele escreveu a respeito do que nós vemos. Então aqui a Bíblia, aliás, a história ainda nos traz outras bases, não é? Que diz que, na verdade, a igreja reconhece que fez esta mudança. A igreja católica reconhece que fez, na verdade, esta mudança. A igreja tomou o domingo pagão, não é? Tomou o domingo pagão e o tornou no domingo cristão. E assim o domingo pagão, dedicado a Balder, tornou-se o domingo cristão, consagrado a Jesus. The Catholic Words, no volume 58, número 338, página 809. Então a Igreja Católica reconhece que na verdade fizeram ou foram ousados em tentar mudar aquilo que o Senhor Deus havia orientado. Vejam só, quando a Bíblia diz que tentariam mudar a lei e os tempos, a lei e os tempos,
a lei ela está diretamente ligada aos 10 mandamentos, neste caso, a lei moral. E um dos mandamentos que eles mudaram é este, o mandamento que fala do sábado, mesmo o mandamento que fala dos ídolos, né, das estátuas, eles removeram. O mandamento do sábado é o único na Bíblia que está ligado diretamente ao tempo. E falando do tempo, também estamos a falar da questão do calendário, que por muitas vezes teve ali alterações, onde os papas antigos, né, entre eles o Gregório, tentou criar ali uma semana de 10 dias, tentaram fazer estas alterações para ver se conseguiriam despistar as pessoas de localizar o sábado que o Senhor Deus havia orientado. Atenção, esta luta, ela pertence a Deus e a Satanás. Esta luta aqui pertence a Cristo e Satanás. Sei que muitas vezes os homens têm sido envolvidos nesta luta. Então precisamos de ter cuidado de podermos escolher o lado certo. Veja só que como é que estas alterações aconteceram. Se prestar atenção para o calendário, por exemplo, alguns calendários, a semana começa de segunda-feira. Claro, em inglês começa justamente no domingo, mas há outros em inglês também que começam na segunda-feira. Segunda-feira termina no domingo. O domingo acaba sendo o sétimo dia, o que não é bíblico, porque a Bíblia diz que o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. E se o sábado é o sétimo dia, consequentemente o primeiro dia da semana é o domingo, como a Bíblia nos ensina. Então, se formos olhar também mesmo para a questão dos nomes que os meses têm, são nomes que são sugestivos, né? Por exemplo, o nono mês é setembro, mas a ideia que setembro nos dá é que 7 tinha que ser o sétimo mês. Outubro nos dá a ideia de número 8, que deveria ser o oitavo mês, mas ali é o 10º mês. Novembro nos dá a ideia do nono mês, mas ela aparece como 11º mês. Dezembro nos dá a ideia do 11º, aliás, do 12º mês, mas ali nos dá a ideia do 10º mês, mas ali aparece como o 12º mês. São questões que só precisamos de analisar. Então a igreja reconhece ter feito uma mudança contrária à vontade dos apóstolos também. Dizem assim, o festival do domingo, como outros festivais, sempre foi uma ordenança humana e não havia a menor intenção dos apóstolos em estabelecer um mandamento divino a esse respeito. Longe deles e da igreja apostólica primitiva, transferir as leis do sábado para o domingo. The History of Christian Religion and Church, página 186. A igreja católica reconhece que os apóstolos nunca e não teriam feito esta mudança. Então quem mudou o sétimo dia do sábado, neste caso para o domingo? Quem foi que mudou? Vamos ver aqui em alguns dados ainda históricos. Na Enciclopédia Católica, volume 4, na página 153, diz assim, a igreja, após mudar o dia de repouso do sábado judaico, como eles chamam, o sábado do sétimo dia da semana para o primeiro dia, fez com que o terceiro mandamento se referisse ao domingo como o dia a ser santificado como o dia do Senhor. Se forem a ler o Catecismo Católico, apresenta aqueles 10 mandamentos como eles fizeram, não é? Os 10 mandamentos já alterados. O terceiro mandamento fala da veneração do domingo. Removeram o quarto mandamento, o sábado bíblico, não o sábado judaico. Eles chamam de judaico como forma de mostrar às pessoas que o sábado não é para todos os cristãos, é apenas para os judeus. Mas isto não é verdade. O sábado é para todos os cristãos, porque o sábado é muito anterior aos judeus. Ele foi estabelecido antes mesmo da existência dos judeus. Então, no livro Catecismo Doutrinário, não é? Na página 74, o padre Stephen Kina responde a seguinte pergunta: tendes qualquer outra maneira de provar que a igreja tem o poder para instituir festividades de guarda? Então a resposta dele foi esta: se a igreja não tivesse tal poder, não teria podido fazer aquilo com que estão de acordo todos os modernos religionistas. Não teria podido substituir a observância do sábado, o sétimo dia da semana, pelo domingo, o primeiro dia da semana, neste caso, mudança para a qual não existe nenhuma autoridade escriturística. Isto está no livro Princípios de Vida, na página 219. Ele disse que a igreja tem autoridade.
Atenção, afinal de contas, quem é a autoridade entre a igreja e Cristo? A autoridade é Cristo. Jesus Cristo disse na sua palavra aqui, na Bíblia Sagrada. Ele disse, não é? Jesus Cristo disse tudo aqui na sua palavra. E ele é a autoridade. Ele é o dono. Então quem é o homem para alterar o que o Senhor Deus estabeleceu, o que o Senhor Deus instituiu? Então os homens têm sido usados tentar alterar o que o Senhor Deus mesmo disse. Então, o Monsieur Seguro declarou em seu livro o seguinte: foi a Igreja Católica que transferiu esse repouso para o domingo, em lembrança da ressurreição de Nosso Senhor. Portanto, a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que eles tributam tributam a despeito de si mesmos à autoridade da Igreja Católica. Está escrito no Plain Talk About Protestantism Today, na página 225. Este é o livro, não é? Onde está escrito. Como eu dizia, eu não sou proficiente em inglês, mas estou a tentar ler só para mostrar que isto que eu estou a dizer está escrito em livros que os católicos escreveram, em livros que outros grandes homens escreveram. Então, este homem, por exemplo, Seguro, diz claramente que foi a Igreja Católica que fez esta mudança. Eu estou a ler, amigos. Não estou aqui a acusar a Igreja. E ele, ao escrever aqui, ele diz que esta mudança que a Igreja Católica fez, as outras igrejas estão a seguir a mesma coisa. Igrejas protestantes estão a seguir a mesma coisa. Não é? Mas nós encontramos igrejas que também tentam fazer o contrário, tentam buscar o princípio bíblico. O padre Enright afirmou ao The American Sentinel de Nova York, dizendo o seguinte: a Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Neste caso, lembra-te de guardar o santo dia de sábado. A Igreja Católica diz, não, por meu poder divino, por meu divino poder, sim, aboli o sábado e ordenei-vos santificar o primeiro dia de semana. E agora o mundo inteiro civilizado se curva em reverência, ou então se curva em reverente obediência à ordem da Santa Igreja Católica. Não é? Então, em Catholic Mirror, órgão oficial do Cardeal Gibbons, não é? Cardeal Gibbons, que era católico, de 23 de setembro de 1893, é declarado o seguinte: a Igreja Católica mudou a santificação do sábado para o domingo. Pode-se ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não se poderá encontrar uma única linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras impõem a observância religiosa do sábado, um dia que nunca santificamos, como eles dizem, um dia que nunca santificamos como católicos. Mas a Bíblia não diz que temos que santificar o domingo, a Bíblia diz que temos que santificar o sábado. In the Converts, Catechism of Catholic Doctrine, na página 50, Peter Sermon pergunta e responde o seguinte. Temos aqui a primeira pergunta: que dia é o sétimo dia? Responde ele: o sábado é o sétimo dia. A segunda pergunta: por que observamos o domingo ao invés do sábado? Ele responde: observamos o domingo ao invés do sábado porque a Igreja Católica no Concílio de Laodiceia transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Então, amigos, nós conseguimos compreender claramente que o sábado é o dia que o Senhor Deus estabeleceu, mas o domingo não existe nenhuma base bíblica que nos mostra que o domingo foi o Senhor Deus que o estabeleceu para ser observado. Por isso eu convido a você a que possa buscar mais informações. Vocês podem ler aqui na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, não encontraram pelo menos uma linha que oriente a observância do domingo. Podem procurar de Gênesis ao Apocalipse, não existe pelo menos uma linha que oriente a guarda do domingo. Eu tenho pena, sinto muito por aqueles que muitas vezes forçam dizer o que não é. Dizem que não, o sábado que se refere ali é o domingo que os observamos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz claramente que o sábado é o sétimo dia que o Senhor Deus orienta. Alguns preferem continuar a seguir o mal ou o erro porque os seus pastores dizem isso. Alguns preferem seguir o mal ou o erro, preferem seguir o que não está na Bíblia porque possui alguma posição na igreja onde estão. Alguns preferem seguir o erro porque talvez desenvolvem algumas atividades na igreja em que se encontram. O objetivo não é de
fazer você mudar da sua igreja, mas o objetivo é demonstrar a ti a verdade e que você venha a tomar uma decisão firme e que venha a tomar uma decisão certa, que é de seguir a Jesus Cristo. Nós lemos aqui muitas evidências que nos mostram que, na verdade, o domingo foi um dia estabelecido pelo homem. A mudança do dia de guarda faz parte de um programa que Satanás estabeleceu desde o princípio, faz parte de um programa de sabotagem que Satanás desde o princípio teve. E vê só que Satanás desde o princípio ele foi desobediente às orientações de Deus. Ele nunca quis obedecer a Deus. O sétimo dia é o sinal da autoridade de Cristo, enquanto o primeiro dia da semana, que é o domingo neste caso, é o sinal da autoridade do seu inimigo. Muitos sem saber, amigos, eu sei disto, que muitos sem saber aceitaram a contrafação, aceitaram seguir o erro, mas hoje a luz brilha sobre si, brilha sobre a sua mente. O que a Bíblia nos diz sobre a observância do dia de sábado? Eu acredito que você esteja a compreender isto que estou a dizer. É vontade de Deus que você conheça estas verdades. Decida seguir a Cristo, não seguir princípios humanos. Alguém pode perguntar, então será que Deus vai destruir a todas estas pessoas que hoje guardam domingo só porque não guardam sábado? Amigo, nós não devemos forçar Deus a fazer o que Ele não pode fazer. Não devemos colocar palavras em Deus. Não devemos colocar palavras que Deus mesmo não disse. Imagina você um professor, dá um exercício na sala de aulas, ou então um teste, onde você diz 20 mais 20, quanto que dá? Alguns dizem 40, não é? 20 mais 20 dá 40. A turma é de, por exemplo, 50 alunos, mas 10 alunos dizem que dá 40, e o resto, alguns dizem 30, outros dizem 35, outros dizem 39. Qual vai ser a sua consideração? Como é que você vai considerar? Como é que você vai corrigir estes alunos? Será que você vai forçar ou vai manipular os resultados, como acontece em alguns países? É isso que você vai fazer? Não. Você vai ter que dar àqueles que acertaram o que eles merecem e àqueles que não acertaram o que eles também merecem. Mas a boa informação é esta: é que Deus tem muitas ovelhas no aprisco que hoje observa o domingo. Tem muitas ovelhas lá. Ele deseja reunir a todas elas no aprisco, no seu aprisco, na verdade. Ele é o pastor das ovelhas. Ele precisa de reunir essas ovelhas no mesmo aprisco. A igreja de Deus é maior do que nós podemos estar a imaginar. Ele quer reunir a todos estes a um princípio, a verdade bíblica. Satanás desde o princípio nunca quis obedecer à lei de Deus. Ele está a tentar fazer a mesma coisa. A desobediência que ele estimulou, ele está a tentar levar homens e mulheres a também fazer o mesmo. A vontade de Deus é que você conheça estas verdades e busque segui-las e faça aquilo que Ele te orienta. Muitos hoje seguem o que está errado porque não sabem. Mas Deus é bom e Ele te ama, por isso Ele busca sempre mostrar estas verdades a ti. Então, todos aqueles que hoje estão a ouvir estas verdades são responsabilizados porque estão a conhecer estas verdades. Não há quem, por exemplo, está a conhecer esta verdade que um dia diga: eu não sabia. Você está tendo esta oportunidade. Você está a ouvir estas verdades. E hoje você precisa de tomar a sua decisão. Seguir ou não aquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, respondeu Jesus, não é? No livro de João, capítulo 9, no verso 41. Ele respondeu o seguinte: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, não vemos, subsiste o vosso pecado. Porque se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora vocês estão a dizer que não vemos, por isso que o pecado jaze à porta. Então, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, ele peca nisso. O livro de Tiago, capítulo 4, verso 17 diz isso, né? Tanto como o livro de Tiago, capítulo 2, no verso 10 diz: aquele que guarda todos os mandamentos, tropeçar apenas em um ponto, ele torna-se culpado de todos os mandamentos. Então, transgredir a lei de Deus é pecado. Dentro da lei de Deus nos encontramos o sábado. Não guardar o sábado é pecado, assim como adulterar, assim como matar, assim como mentir, assim como cobiçar, assim como adorar estátuas, não é, outros deuses, assim como usar o nome de Deus falsamente. Também é pecado. Então, transgredir qualquer um desses mandamentos é pecado.
Então, o livro de Marcos, capítulo 7, versos 7 e 9, diz assim: Jesus ensinou a não seguir as tradições humanas. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. O domingo é tradição humana. Foi o homem que impôs, não é? Em nome da Igreja Católica Romana e todas as outras igrejas que guardam o domingo, está a seguir o mesmo exemplo de Roma, a sua mãe, como a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 17. Teremos uma sessão que fala sobre isto. Então, o inimigo tem, de todas as maneiras, tem tentado enganar as pessoas sinceras. Dentre elas está você, que hoje está a ouvir esta mensagem. Tome a sua decisão de obedecer a Deus, não é? Muitos têm tentado enganar a Deus, mas Deus estabeleceu o seu princípio, que todas as pessoas, aquele que é criatura de Deus, que foi criado por Deus, deve descansar no sétimo dia, e não no primeiro dia de semana, como a Igreja Católica ensina. O livro de Marcos, capítulo 7, verso 7, continua dizendo assim, no verso 9: Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Então, homens e mulheres estão a obedecer tradições que são preceitos dos homens, não aquilo que o Senhor Deus disse. Então, a observância do domingo está estabelecida apenas na tradição humana. Não é Deus que estabeleceu. Então, será que estamos a seguir a Jesus ou ao seu inimigo? A quem estamos a seguir, na verdade? A quem você precisa de seguir? Quem você decide hoje seguir? Jesus, aquele que estabeleceu o sábado, ou Satanás, aquele que estabeleceu o domingo? Jesus restaura aos que respondem sim ao seu convite. Por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo 5, verso 9, diz assim: Tendo sido aperfeiçoados, tornou-se o autor da sua salvação, ou da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus é o autor da salvação de todos aqueles que lhe obedecem, mas não aqueles que lhe desobedecem. No livro de João, capítulo 14, eu já teria lido este texto na lição anterior, 14, verso 15, mesmo 15, verso 14. Todos aqueles que amam a Deus guardam os seus mandamentos. É vontade de Deus que você observe os seus mandamentos, dentre eles o sábado. Farei uma pergunta eu. Por exemplo, hoje em dia milhares de pessoas guardam o domingo, porque a maior parte deles são sinceros, não sabem, não conhecem, não é, a história da mudança. Então, a história da imposição do domingo como dia de guarda, não conhece a história. Mas eu farei uma pergunta. Por exemplo, se formos a ler o livro de Mateus aqui, o livro de Mateus, capítulo 7, verso 13. Mateus 7, o verso é 13. A Bíblia diz o seguinte, aqui no verso 13: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Entre o sábado e o domingo, qual é o dia que se vai mais à igreja? Ou qual é o dia que as pessoas acham que o que está certo? É o domingo. Chama a dizer que a maior parte, a nível do mundo, acha e pensa que o domingo é o dia de guarda. Mas a Bíblia diz que este dia não é o dia que o Senhor Deus estabeleceu. E em comparação com este texto aqui, nem sempre a maioria é que vence. Por mais que sejam muitos a guardar o domingo, a Bíblia diz que está errado este dia. O dia que o Senhor Deus estabeleceu é o sábado. O meu convite para si é: busque obedecer a Deus. Busque fazer a vontade de Deus. Deus te ama e quer que você siga os seus princípios. Eu desejo que você possa refletir nisto. O assunto aqui, ou a questão, não é de ataque ou contra-ataque, não é às religiões ou às igrejas, mas o que eu vim fazer apenas é mostrar aquilo que está escrito na Bíblia e também apresentar alguns dados históricos ligados a esta mudança de dia de guarda. No entanto, Deus, porque é bom, Ele nos diz na sua palavra, como lemos em Salmos 89, que Ele não muda, jamais vai mudar o seu princípio. Ele é Deus eterno, aquilo que Ele estabeleceu e aquilo que Ele vai seguir. Amigo, eu desejo que Deus lhe possa abençoar e espero que esta lição mude a sua vida, lhe ajude a ter uma nova compreensão e que possas também partilhar com os teus amigos para que também possam atender ou possam escutar estas verdades, que possam tomar uma decisão de mudar e seguir aquilo que a Bíblia diz.
Se você diz que é seguidor de Cristo, se você diz que é aquele que quer andar como o Senhor Deus orienta, vai seguir a verdade. Que Deus te abençoe para todo sempre. Amém.